Abre a Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Vamos ler até o versículo 17. Nos diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Leia em voz alta comigo. Diga: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Pode sentar na presença de Deus. Gente, Deus é Pai. E não há nem um Pai que se compare ao nosso Deus. A gente já sabe que há uma coisa meio que instintiva que nós projetamos em Deus, a imagem do Pai biológico. Isso acontece meio que naturalmente, contudo, é preciso entender que Deus não é igual o Pai biológico. Deus é Deus, Deus é um Pai incomparável, incomparável. Deus é incomparável em seu amor, em sua sabedoria, em seu poder e em sua graça. Ele é um Pai que ama, e o Pai que ama faz o melhor pelos seus filhos. A Bíblia também diz que Deus, ele repreende e castiga aquele a quem ele ama. E talvez isso venha de encontro, ou seja, venha contra o que muitos acreditam, o que ensinam por aí, e que a repreensão não deve acontecer, porque isso é perigoso, porque isso pode causar determinados traumas. E quando eu falo disso, eu não estou falando em espancamento, eu não estou falando em coisas abusivas, não é disso não. Mas a Bíblia diz que Deus repreende e castiga aquele a quem Ele ama, a quem Ele tem por filho. E o Senhor, Deus, por meio da sua palavra, também nos repreende, Ele nos adverte, Ele nos admoesta. Isso tudo porque Ele ama. Não é porque Ele está com raiva da gente, porque Ele não quer ver a gente bem, que então Ele quer enquadrar a gente e encher e colocar um monte de limites para que a gente não tenha alegria nem liberdade. Não, muito pelo contrário. Ele coloca limites saudáveis. As balizas da nossa vida, como elas devem ser. E Ele faz isso com amor. E então, Ele orienta todas as coisas para o nosso bem. E então, Ele deixa a sua palavra. Nós lemos aqui essa passagem da Epístola aos Hebreus. E Deus levantou pessoas, inspirou homens para que eles ouvissem a instrução dele e escrevessem as suas orientações, e Deus usou essas pessoas, Deus usou a cada escritor, dentro inclusive das suas características, e Deus revelou a sua palavra, e tem aqui a carta aos Hebreus, e não há nela o nome desse autor. Alguns dizem que é Paulo, mas Paulo, quando escrevia, ele sempre colocava o nome dele na carta. Aqui
o autor aos Hebreus não coloca o seu nome, o estilo de escrita é um pouco diferente das epístolas paulinas, e daí alguém vai dizer que talvez fosse o Apolo ou a Priscila, esposa do Áquila, porque os dois eram de origem grega, e essa carta ela tem uma escrita muito rebuscada em termos de vocabulário do grego. Então, poderia ser outros apóstolos, também no Barnabé, que era um levita que conhecia as coisas do sacerdócio, e essa carta é rica em todas essas questões. Mas, a despeito de quem seja o autor, a palavra foi inspirada por Deus. E ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui para esses versículos, nós vemos que são versículos que chamam a atenção para coisas sérias da vida. E quando eu fico imaginando essas palavras inspiradas por Deus, eu vejo Deus, esse Pai, cheio de amor, cheio de carinho, olhando nos olhos dos seus filhos, e Ele está dizendo com amor e com firmeza, e Ele começa a dizer: meus filhos, esforcem-se, cuidem, que ninguém... Ele vai dizer que não haja nenhum como Esaú. E enfim, essas coisas sérias é Deus falando sério. Deus chamando a atenção dos seus filhos com amor, porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. E Ele então começa a falar sobre essas coisas, e há aqui algumas advertências muito importantes para a vida de todo o cristão. O primeiro versículo que nós lemos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. A Bíblia está dizendo, estamos pedindo esforço. Se Deus está dizendo para a gente, esforce-se, é porque não é fácil. Tudo que exige esforço não é fácil. Esforcem-se. Esforcem-se para quê? Para viver em paz com todos. Esse esforcem-se, lá no grego, dioko, fala de correr atrás a fim de capturar. Fala de perseguir, com gana, com força, com empenho, com um maior empenho possível, esforço. Esforce-se para viver em paz com todos. Viver em paz, esse esforço para viver em paz com todos, de onde vem esse esforço? Para que a gente viva em paz com todos, a gente precisa ter o esforço de, muitas vezes, renunciar os nossos próprios desejos, do perdão, o esforço de se colocar no lugar do outro e procurar entender a situação do outro, o esforço de não deixar que o egoísmo impere, o esforço de buscar compreender, de tirar os olhos só de mim mesmo, do que eu acho, do que eu estou sentindo, dos meus sentimentos, entender que eu não sou centro desse mundo, e que eu tenho que olhar para o outro. E a Bíblia diz que o nosso esforço deve ser para viver em paz com todos. A Bíblia não está dizendo que nós vamos necessariamente conseguir viver em paz com todos, mas nós precisamos procurar viver em paz com todos. Esforcem-se por isso. E a Bíblia diz também: esforcem-se para serem santos. De igual modo, nós precisamos perseguir o objetivo de sermos santos, consagrados, separados.
O que envolve esse esforço para ser santo? Sabe, eu não vou conseguir ser santo simplesmente com a minha força de vontade. Eu preciso de ajuda. Eu falei ontem, lá na chácara, tinha reunião com os líderes de conexão, e a temática de ontem deles era santidade. Inclusive eu citei esse versículo, que João 15 nos ensina como sermos santos. Jesus disse que Ele é a videira, nós somos os ramos, e que se nós não estivermos ligados nele, nós não podemos produzir fruto. E daí diz que, Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer, ou melhor, vocês nada podem produzir. Jesus disse, o ramo não dá fruto de si mesmo. Fruto fala de caráter, fruto fala sobretudo do que eu sou e não do que eu faço. Mas é claro, o que sou vai refletir no que faço. Mas qual é o meu esforço para ser santo? O esforço de estar em Cristo. Se eu estiver em Cristo, ligado a Ele, recebo dele a seiva. Ele que é a videira, para que eu produza esse fruto. A força vem dele, o meu esforço é para estar ligado a Ele. Então, o que implica esse esforço de estar ligado a Ele? Implica em que eu leia a palavra dEle diariamente, em que eu tenha comunhão com Ele, que eu tenha tempo de oração. A palavra me alimenta. A oração fortalece esse meu relacionamento com Ele. Duas coisas. E uma terceira coisa, eu preciso estar em comunhão com o corpo, porque se eu sou um membro desligado do corpo, eu não recebo vida. Isso tudo me ajuda nesse processo de santidade. Eu preciso me esforçar. E se você observar, o diabo conspira contra tudo isso. Ele conspira para que eu e você não leiamos a Bíblia, que não tenhamos contato com a palavra de Deus. Ele conspira para que a gente dê tempo para tudo, menos para orar. Ele procura fazer de tudo para que eu e você estejamos em vários outros lugares, mas não na igreja, não num grupo pequeno, não em contato com o corpo. Porque ele sabe que um membro que se desliga do corpo, ele perde vida. Talvez tenha muita gente aqui. E tem. No meu coração, eu tenho essa convicção agora, que o diabo encheu a cabeça. E está dizendo para você que você tem que sair daqui, que acabou o teu tempo, que não adianta, que estar aqui não vale a pena. Ele está sugerindo a você para experimentar a vida do seu jeito ou de outro jeito. Isso é laço do inferno. Fora do corpo não tem vida. Fora do corpo não há santificação. Sem oração, sem palavra. Esforcem-se. E daí ele vai dizer, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. É sério. Ele está dizendo sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando a gente fala de santidade, meu Deus, então quer dizer que eu tenho que ser perfeito, absoluto, não posso errar em nada. Se eu tiver alguma coisinha errada na vida, se Jesus vier eu vou ficar, não vou subir com ele porque eu tive um erro. Não, ser santo, no nosso caso, não quer dizer ser absolutamente perfeito. O único santo absolutamente perfeito é Deus. Mas ser santo é estar com Ele, é separar a minha vida para Ele, é estar nessa caminhada. Eu sou santo, mas não sou perfeito, mas como santo, eu estou com Ele em
um processo de aperfeiçoamento, e a Bíblia diz, aquele que começou uma boa obra em vocês, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É um processo. Ser alguém santo é estar dentro deste processo. Quando chegar o dia de Cristo no céu, sim, daí o pecado vai desaparecer por completo. Mas se eu estou na luta, se eu estou em Cristo, se eu não sou alguém conformado com o pecado, embora eu peque, mas eu não sou conformado com ele, eu estou no processo de santidade, e então com santidade eu verei o Senhor. Se eu estou nesse processo comprometido com Cristo, não cheguei à perfeição, mas eu a tenho como ideal. Ei, se Jesus vier, eu vou subir com Ele. Se o meu coração parar, eu vou estar com Ele. Agora, se eu não tenho compromisso, se eu deixo como está para ver como é que fica, se eu não estou nem aí, ei, daí a coisa fica toda complicada. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso fala em termos de eternidade. Mas, sem santidade, também não se verá a ação do Senhor na nossa vida aqui na terra. Se queremos mais do Senhor e ver mais dEle, da ação e da atuação dEle na nossa vida, nós precisamos de santidade. Deus opera no ambiente de santidade. Josué disse aos israelitas: santifiquem-se hoje, pois o Senhor fará maravilhas. Eu quero que Deus faça maravilhas na minha vida, quero que Deus faça maravilhas na minha família, quero que Deus faça maravilhas na primeira igreja, mas é preciso santidade. Quero que Deus faça maravilhas na igreja de Jesus, nesta nação, mas é preciso santidade, e sem santidade, a Bíblia diz que não é possível ver essas coisas. Você quer ver o Senhor? Amém? Na eternidade, e a ação dEle na nossa vida? Amém? Estejamos nesse processo de santidade. Daí, Ele vai continuar dizendo: cuidem que ninguém, cuidem, é a palavra do Pai de amor, e dizendo: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa, é constrangedora, é extraordinária, é incompreensível. Mas é possível nós nos excluirmos dessa graça. A graça inclui, nunca exclui, mas o cristão pode se excluir dela. Há alguns que anunciam a hipergraça, a supergraça. Diz: não, é graça, salvo pela graça. Se aceitou Jesus, está salvo, faz o que você quiser. Ah, se você tiver tudo errado, se não tiver com Ele, é graça. A Bíblia nunca ensinou isso. Isso é doutrina do inferno. E o diabo tem disseminado isso para fazer com que as pessoas se acomodem à sua vida de pecado e achando que está tudo bem. Não é disso que a Bíblia fala. Aquele que se comporta assim pode estar se excluindo da graça. Não é a graça que o exclui. A graça sempre inclui. Mas nós podemos nos excluir dessa graça. Dessa graça. E quando eu leio isso, eu percebo que o autor está preparando isso tudo para dar um exemplo também de alguém que se excluiu da graça. Ele fala, nesse contexto um pouco mais: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma, está no mesmo texto, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos.
Raiz de amargura. Quando abrigamos raiz de amargura, significa que não perdoamos. Nós recebemos a graça. Por termos recebido essa graça, devemos estendê-la. Mas quando nós não a estendemos, nós também nos excluímos dela. A Bíblia diz que Deus nos perdoa de todo pecado. Mas Jesus disse, então perdoe. Na oração dominical, Ele nos ensinou a orar e a dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E o único detalhe da oração dominical que Jesus fez um comentário posterior foi acerca dessa frase. Ele disse, se você não perdoar, não vai ser perdoado. Sabe, em Cristo fomos perdoados e a gente está aqui na ceia para celebrar o perdão de Cristo, a nossa redenção. Fomos alcançados pela graça, a salvação não é algo que merecemos. Ela acontece por um presente de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, isso é presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu amo esse versículo e quase todos os dias, se não todos os dias, eu sempre nas minhas orações eu oro esse versículo e eu digo, Deus, obrigado, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é presente do Senhor, não vem de obras para que ninguém se glorie. Obrigado pela graça salvadora. Fomos alcançados por graça. Mas se recusamos estender a graça pela qual fomos alcançados a outros, eu estou me excluindo da graça. Que ninguém se exclua da graça. E aqui, ele está falando dessas coisas todas, esse Pai de amor, alertando, orientando, que ninguém se exclua da graça. E daí ele continua dizendo que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. E como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Após comunicar essas advertências, o escritor menciona um personagem que não atentou para nenhuma dessas coisas citadas. Esaú não se esforçou para ter paz e nem para ser santo. Ele se excluiu dessas coisas. Se encheu de raiz de amargura que contaminou as gerações futuras. Além desses comportamentos desastrosos, ele acrescentou outros pecados à sua vida que o fizeram se tornar esse mau exemplo que a Bíblia cita. A Bíblia afirma, esse texto afirma, que Esaú foi imoral. Essa palavra imoral no grego, pornos, que vem a palavra pornografia, mas que também se refere a toda espécie de prostituição, a relações sexuais fora do casamento, ilícitas, a fornicação. O autor aos Hebreus está dizendo que o Esaú fazia isso, muito embora no Antigo Testamento explicitamente não diga isso, mas eles tinham informações além daquelas que nós temos escritas no Antigo Testamento, que está no Antigo Testamento é o que necessariamente nós precisamos. Deus fez assim, mas o autor aos Hebreus acrescenta que o Esaú
era um sujeito que se prostituía. A Bíblia mostra que ele se envolveu com outras mulheres que não eram mulheres que tinham um compromisso com Deus, as hititas. A mãe dele disse: eu não aguento mais essa opressão dessas mulheres que o Esaú arrumou. Quando ele ouve que os seus pais orientam seu irmão Jacó para não se casar com aquelas mulheres e para se casar com alguém da mesma visão, ou que cresce no mesmo Deus, quando Esaú ouve isso, daí ele diz: ah é? Agora que eu vou casar com as mulheres cananeias. Ele se envolveu com esse pornôs. Todo tipo de atividade assim. A Bíblia diz que não haja entre vocês esse tipo de comportamento. Que não haja nem imoral ou profano, sem santidade, contaminado. É um alerta de Deus para dizer que a gente tem que se distanciar e se afastar disso. Nós vivemos hoje em um mundo erotizado, imoral. E nós precisamos estar alertas com esses comportamentos. Porque se aderirmos, adotarmos, incorporarmos esses comportamentos na nossa vida, sabe, eles vão nos afastar de Deus e nós sairemos do lugar da graça. Pois com esse tipo de comportamento estamos banalizando e brincando com a graça. Não haja alguém como Esaú. E ele começa a dizer ainda mais: como vocês sabem, sim, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. O que Esaú era? Ele era o cara da hora, do sentimento da hora, o impulsivo. Ele foi caçar, quando voltou da caçada dele, o Jacó tinha uma comida bem cheirosa. Esaú disse: me dá dessa comida aí. O Jacó disse: ok, eu dou se você me vender o teu direito de filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha direito a receber o dobro da herança dos outros. Essa era uma convenção da época, dos povos. E daí Esaú disse: o que me adianta ter esse direito de filho mais velho se eu estou com fome? Me dá aqui. E fechou o negócio com Jacó. O sujeito inconsequente, impulsivo, imediatista, que quer satisfazer o desejo da sua carne. Não olha para o resultado das suas decisões, não olha lá na frente. O que importa é o aqui e agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero me satisfazer agora. Eu não quero abrir mão de nada agora. Eu quero tudo agora. Esse tipo de comportamento o levou a estar em um lugar distante, onde ele perdeu muitas coisas. Esse direito de filho mais velho. Depois vem o Jacó que rouba dele. O que Jacó fez não foi o correto. Mas ele perdeu também a bênção da primogenitura. Perdeu essa bênção da primogenitura, que era uma ação espiritual. Uma palavra do pai que seria profética para o futuro do filho.
ele acaba perdendo todas essas coisas. O Jacó errou, a Rebeca errou, Deus disse que ele faria isso, eles quiseram ajudar Deus, eles se intrometeram. Se Deus agisse, muitos desses conflitos teriam sido evitados. No entanto, o estilo de vida de Esaú deu legalidade para que esse mal acontecesse na vida dele. Não justifica o erro do Jacó e da Rebeca, mas nossos pecados abrem espaço, abrem legalidades para que algumas coisas não boas aconteçam na nossa vida. A Bíblia está dizendo, não haja entre vocês ninguém como Esaú. Olhem para esse exemplo negativo. Talvez alguém queira questionar e fazer outras perguntas. Por que disso, por que daquilo? Sabe, e talvez a Bíblia não nos dê todos os porquês, mas as razões que ela apresenta devem ser suficientes, e são suficientes, para aqueles que têm um coração quebrantado, olharem para isso, observarem e falarem, eu preciso mudar. Eu quero outra vida para mim. Que não haja ninguém como Esaú. Cuidemos para não sermos como Esaú. Que a nossa vida sexual seja alinhada com os princípios bíblicos. Que não profanemos o nosso corpo, a nossa moral. Que sejamos santos. Não sejamos imediatistas, impacientes, impulsivos, inconsequentes nas nossas decisões do momento, mas que sejamos reflexivos e pensemos no futuro e pensemos, sobretudo, na eternidade. Quem considera a eternidade de fato, vive uma vida terrena mais consequente e responsável e, como resultado, tem uma vida terrena melhor e a eterna garantida. Diante dos nossos pecados, que haja arrependimento. A Bíblia diz que Esaú chorou, mas é interessante. Ele chorou por causa da bênção, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele não chorou de arrependimento. Ele não chorou por causa do erro dele. Não, ele chorou porque perdeu a bênção. Ele tinha remorso, não arrependimento. Muitas vezes, tem muita gente que eu ouço que está triste. Porque pecou, mas não porque pecou. Só pelo que sofreu por causa do pecado, mas é nítido que não se arrependeu do pecado. Chora. Mas não tem arrependimento. Um comentarista, analista bíblico, ao analisar esse texto lá no grego, ele disse que é possível uma tradução dizendo que em Esaú não se encontrou um lugar de arrependimento. O Esaú errou. Naquele baque de perder tudo, ele podia voltar para Deus, se arrepender. Mas não. Ele se achou no direito de ficar mais revoltado ainda. Quando viu que não era da vontade dos pais que se casasse com mulheres daquela terra, foi isso que ele foi fazer. Ele jurou o irmão dele de morte. Não teve arrependimento.
Quando não tem arrependimento, não tem chance. Mas se tem arrependimento, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Concluindo e relembrando as advertências, esforcem-se. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que não haja nenhuma raiz de amargura, que os perturbe e contamine outros. Quem é amargurado vai contaminar outros. Que não tenha imoralidade, que não sejamos profanos, que não negociemos a nossa eternidade pelos prazeres transitórios desse mundo. Sejamos santos para a glória de Deus. E nós veremos o Senhor na eternidade e atuando nessa terra de maneira extraordinária. Amém?